Pai do Senhor, meus amados irmãos, vamos dar início a mais um culto de adoração ao Senhor. Nosso culto de quinta-feira, vou, como sempre, dar início com uma oração inicial. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pela paz, Senhor, que nós temos, que excede todo entendimento, Pai, todo carinho, todo cuidado, Senhor. Cada dia o Senhor possa nos fortalecer, Pai amado, impedir, Senhor, que as nossas fraquezas, Senhor, venham nos parar, Senhor, e que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa, Pai amado, dar vida, Senhor, aqueles que se encontram, Pai amado, entristecidos, fortalecer aqueles que se encontram enfraquecidos, Pai, possa curar aqueles que necessitam de uma cura, tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a palavra de hoje também, mais uma muito simples, né? Está em Marcos capítulo 10, versículo 5, que diz: portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Esse aí é um texto, né, onde Jesus Cristo fala sobre uma questão, né, que foi levada a ele a respeito de casamento. Ele fala a importância do casamento, a importância da união. E ele também fala nesse texto sobre a dureza de coração, né? Quando duas pessoas não conseguem encontrar soluções para os problemas, né? E aí, nesse ponto, uma acaba querendo repudiar a outra. É um texto que nós vemos, se aplica no nosso dia a dia, né? Infelizmente, nós temos visto, né, muitos casamentos romperem, né? E com isso famílias sendo destruídas, mas ele reflete não apenas o casamento, mas uma forma utilitarista, né, que nós temos visto que as pessoas acabam tendo das outras, né? As pessoas só são importantes se elas têm alguma utilidade para essa pessoa. E aí, a partir do momento que essa utilidade ela é rompida, então ela se torna descartável. E é justamente isso que nós devemos atentar para isso hoje. Deus não é um Deus de descarte, né? Ele não nos descarta, Ele, apesar de não concordar com os nossos pecados, não concordar com as nossas falhas, mas Ele nos ama, Ele quer ter um relacionamento conosco e Ele não abre mão de nós. E nós também temos que seguir esse pensamento, né? Seguir essa direção. Nós não podemos desistir de pessoas, não podemos desistir de nada em nossa vida, né, que não seja realmente da direção de Deus. E como Deus ama pessoas, dificilmente Ele vai nos orientar para desistirmos de pessoas. E é interessante porque no mundo de hoje tem essa questão utilitarista, como já foi falado, né? Uma vez que uma pessoa não te serve, você deve descartá-la, basicamente o que é pregado. E outra coisa também que é muito impactante, que está também ligada a isso, são os papéis, né? Parece que a sociedade define alguns papéis e tem pessoas que têm buscado, que não teria, teoricamente, característica para exercer aquele comportamento, passa a exercer porque parece que assume um papel que não deveria ser dela, mas simplesmente ela pegou, ela assumiu aquele papel na sociedade. Às vezes não tem nem característica, não faz nem sentido ela estar fazendo aquilo que está fazendo, mas ela continua fazendo. Às vezes não gosta de sair, mas para se sentir incluída, acaba saindo. E isso não é bom, porque isso aí demonstra, né, que a pessoa não tem controle. Então, muitas das vezes a gente não tem controle da nossa vida, né, e com isso também não tem controle das nossas ações. Acabamos desperdiçando os nossos relacionamentos, não damos o valor devido e acabamos descumprindo a palavra de Deus, que é totalmente contrária a isso, que é justamente a gente amar o próximo, né, a ter unidade com o próximo.
E é interessante porque o nosso Deus é um Deus de unidade, é um triuno Deus, né? Não há conflito entre eles não têm mudança de opinião, um não acha uma coisa, o outro não acha outra. E eles conseguem, e a gente pode perceber que existe, né, um poder muito maior quando ocorre essa unidade. É tão diferente que 1 mais 1 não é apenas 2. Tem uma força muito superior a 2. E por isso que muitas das vezes na empresa, em empresas, se fala muito de sinergia, né, que é buscar uma unidade de pensamento, né, uma unidade de condutas ali, de empenho, para que dessa forma a soma seja maior do que o próprio todo. E a gente tem que trazer isso para as nossas vidas, tem que trazer isso para o nosso casamento, tem que trazer isso para os nossos relacionamentos, tem que trazer isso para cada atividade. E na verdade nós temos visto o oposto disso, a busca por um individualismo, por um protagonismo, por coisas que não têm a ver com equipe ou com unidade. Então, irmãos, que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, iluminar nosso coração, que a dureza, toda dureza possa se converter em amor, em alegria, em paz, e que nós venhamos buscar cada dia a unidade, né, para poder fazer aquilo que Deus nos vocacionou a fazer. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.